Olá, pessoal, tudo bem? Começando a nossa aula de hoje, nós vamos, nessa aula, fazer a revisão do nossa atividade sobre simbolismo. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui com o nosso formulário, né? O formulário que a gente utilizou para fazer a nossa atividade. Isso aí. Então, vamos lá. Logo aqui na primeira questão, nós vemos, né? Nós temos a contextualização do conteúdo. Então, para a gente contextualizar o nosso conteúdo sobre simbolismo, nós vamos começar falando sobre o que é o símbolo, o que nós podemos, né, conceituar como símbolo. Então, nós temos aí na primeira opção, representação ou substituição de alguma coisa, geralmente abstrata. Sim, normalmente o símbolo ele vem para representar algo, para substituir alguma coisa que geralmente é abstrata. O símbolo ele é um objeto que ele serve para evocar algo. Então a gente coloca aquele símbolo no lugar de algo que nós queremos evocar, de algo que nós queremos chamar a atenção. Segundo, ele remete à imaginação e à lembrança. Sim, os símbolos eles estão ali, né, focalizados e eles de alguma forma eles inquietam a imaginação, essa lembrança, nos faz nos lembrar de algo, nos faz, né, nos traz essa evocação de alguma coisa. Terceiro, ele pode ter algum valor místico? Sim, normalmente, né, e algumas ou quase, ou se todas, né, vamos dizer, algumas religiões, algumas crenças, elas se utilizam dos símbolos, né, para evocar, né, aquilo que elas creem, para enfatizar, né, aquilo que elas creem, para trazer a lembrança dos seus fiéis, ou para, né, fortalecer as suas crenças, melhor dizendo. E por último, permite mais de uma interpretação? Sim, né? Porque dependendo do ponto de vista, dependendo daquele que visualiza o símbolo, ele pode ter mais de uma interpretação, ele não está limitado a uma interpretação só, mas a várias, dependendo de quem o está focalizando, de quem o está visualizando. E aí, nós vamos, né, continuar aqui e falando sobre, nós vamos falar, né, agora especificamente sobre o nosso conteúdo, né, entrando, né, a fundo ao nosso conteúdo do simbolismo. Então, no simbolismo, nós vamos perceber, né, essa utilização, esse uso dos símbolos, né, para evocar, né, para evocação de coisas a que o eu lírico, né, traz, né, no seu poema. Então, no poema ou na arte, né, então, há constantemente o uso desses símbolos, né, e relacionando com a morte, com esse lado fúnebre, com questões místicas, né, nós vamos perceber tudo isso. Então, aqui na segunda questão, fala sobre o contexto do surgimento do movimento simbolista, não é correto afirmar. Nessa questão, você precisa evidenciar em qual dessas alternativas não apresenta uma característica do simbolismo. Então, na primeira opção diz, original da França, assim como o parnasianismo. Sim, o simbolismo, assim como o parnasianismo, ele é originário da França e o simbolismo, ele surgiu na França pelas influências do poeta Charles Baudelaire e era um movimento que fazia uma oposição assim muito clara ao realismo e ao parnasianismo. E isso é evidenciado nessa segunda opção, né, que possui essência que contraria os ideais formais e racionais do parnasianismo. Então, essa também não é a opção, né, que se deva marcar nessa questão. Terceiro, considera os valores interiores do homem e suas subjetividades? Sim, o simbolismo foi um movimento
bem subjetivista e que valorizou essas questões interiores, esses conflitos interiores e conflitos relacionados diretamente com a morte, diretamente com questões místicas, né? Então, trazendo, né, nos poemas, na arte, essas questões da subjetividade. Terceiro, ignora o in e o subconsciente humano e os fenômenos que derivam nele. Então, essa questão, esse item, né, essa última opção, ele não apresenta, né, ele não é uma característica do simbolismo. Por quê? Pelo contrário, o simbolismo, ele não ignorava essa questão do inconsciente, né, e do subconsciente. Pelo contrário, isso era bastante evidente nos poemas e nas artes, né, que foram produzidas nesse período em que o movimento simbolista estava, né, acontecendo. E sobre a questão 2 e 3, né, nós podemos voltar, né, aquele quadro, né, que nós utilizamos na nossa aula. Eu vou colocar aqui para vocês, né, para a gente retornar ele, que aquele quadro ele vai nos ajudar bastante, né, a pensar, né, sobre essa questão do simbolismo e do parnasianismo, né, para a gente tentar diferenciar esses dois movimentos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né, a tela, para a gente poder voltar a eles e a gente, né, relembrar. Então, aqui, ó, nós vamos perceber, né, nesse quadro, né, nós temos as características do simbolismo, do parnasianismo, mas eu queria voltar com vocês, né, sobre a questão do simbolismo, já que a gente está na atividade do simbolismo, que fala, né, que mostra que o simbolismo ele tratava desse subjetivismo, dessa linguagem fluida, né, uma linguagem vaga que sugeria, né, levantava questões, mas não nomeava. Enquanto lá no parnasianismo, né, a linguagem era precisa e objetiva, aqui no simbolismo, né, há uma certa sugestão, né, e não uma determinação, né, algo claro. Então, a gente vai perceber nos poemas simbolistas a abundância de metáforas, de comparações, de aliterações, assonâncias, sinestesias, né? E o cultivo do soneto e de outras formas de composição poética. Havia o antimaterialismo e o antirracionalismo, né? Diferente do parnasianismo, que o materialismo e o racionalismo estavam bastante evidentes, né? Aqui no simbolismo, não. Aqui eles vão caminhar, né, contrário a essas ideias. E nós vamos perceber o misticismo, a religiosidade no poema, né, o interesse por zonas profundas da mente humana e pela loucura, o pessimismo, a dor do existir, né, esse estado contemplativo, o interesse pelo noturno, por coisas relacionadas à morte, ao mistério, e nós vamos ver o retorno de algumas, né, características do romantismo. Mais especificamente sobre a figura de linguagem, nós precisamos estar atentos que não necessariamente irão aparecer apenas essas figuras de linguagem, mas pode ser que outras apareçam, pode ser que outras figuras de linguagem se evidenciem nos poemas simbolistas. Nós não podemos ficar presos a essas figuras, mas lembrar que no poema nós podemos encontrar outros tipos de figuras de linguagem. Tem até uma questão da nossa atividade que está relacionada com isso. Então, vamos continuar? Deixa eu compartilhar. Então, voltando para a nossa atividade. A terceira questão. Assinale a alternativa que contém apenas características da estética simbolista.
Primeira opção, temática social, hermetismo, valorização dos tons fortes, materialismo, antítese. Segunda, temática intimista, hermetismo, valorização do branco e da transferência, espiritualidade, sinestesia. Temática intimista, ocultismo, valorização dos tons fortes, espiritualidade, sinestesia. E última, temática bucólica, hermetismo, valorização do branco e da transparência, espiritualidade e antítese. Então, desde assim, a princípio, nós vamos observar que a opção, a primeira opção, ela não pode ser, né, estar relacionada ao simbolismo. Por quê? Porque fala de uma temática social. Então, a temática social nós vamos encontrar lá no realismo, né? E a questão do materialismo também, da antítese, né? Essa questão de tons fortes, né? Nós não vamos, né, perceber muito essa valorização dos tons fortes aqui no simbolismo. Outra que nós podemos já descartar de primeira é a última opção, que fala sobre a temática bucólica. Então, a temática bucólica a gente vai perceber lá nos poemas parnasianos, e não aqui nos poemas simbolistas. Apesar de nessa opção, nessa última opção, né, apresentar, valorizar o hermetismo, né, que esse hermetismo é o quê? É um conjunto, o conjunto, né, ele é utilizado para referenciar né, o conjunto de doutrinas místicas, né, e apesar de haver esse hermetismo nessa opção, a valorização do branco, do transparente, a espiritualidade, nessa mesma opção vem trazendo, né, a antítese. Então, né, nós não vamos perceber, né, bem clara a antítese nesse movimento. Então, só nos sobrou a segunda opção e a terceira. A segunda, né, ela fala da temática intimista, como na terceira opção. Só que na segunda fala do hermetismo e na terceira opção cita o ocultismo. Então, no simbolismo, a gente não vai ter essa presença do ocultismo, e sim do hermetismo, ou seja, questões místicas, né? Essa valorização de tons fortes, a valorização de tons fortes nós vamos perceber mais no modernismo, que é um movimento literário mais à frente. Aqui no simbolismo, a gente percebe a valorização do branco e da transparência, trazendo isso para esse universo religioso, para esse universo espiritual. E a questão da espiritualidade. E também a questão da sinestesia. Então, entre a segunda e a terceira opção, nós ficaremos com a segunda opção, porque traz de diferente da terceira, essa valorização do branco e da transparência, que eram questões, né, bastante exploradas no simbolismo. Além disso, né, nós podemos perceber, né, nessa questão simbolista que as palavras, né, elas vão remeter, né, diferentes ordens sensoriais, elas vão ordens místicas, ordens espirituais. Então nós vamos, né, lembrar, né, nós vamos voltando lá na nossa aula, nós vamos lembrar que havia uma evidência da questão religiosa, falando, né, o Afonso, né, Guimarães, ele trabalhava, né, a questão da sua noiva, né, que havia morrido, também a questão de Nossa Senhora, trazendo para os seus poemas, né, questões religiosas, questões sobre questões fúnebres. Então, a gente tem toda essa questão da espiritualidade e da subjetividade no poema. A próxima questão.
Considerando que o simbolismo retoma algumas características do romantismo, identifique então pelo menos uma delas no fragmento abaixo de Cruz e Souza. Diz assim: anda em mim soturnamente uma tristeza ociosa, tristeza de outros espaços, de outros céus, de outras esferas, de outros límpidos abraços, de outras castas primaveras. Cruz e Souza. Então, o poema aqui do Cruz e Souza, ele traz, né, essa evocação, essa tristeza da sua alma, né, uma tristeza que vive com ele, que anda em mim, né, soturnamente, né, constantemente havia essa tristeza, né, uma tristeza ociosa, uma tristeza que não cessava, né, uma tristeza de outros espaços, talvez, né, trazendo, né, lembranças, né, que lhe causavam dor, que lhe causavam amargura de outros céus, de outras esferas, né, e uma tristeza que estava constantemente com ele ali, e não era uma tristeza só do presente, né, só daquele presente, mas uma tristeza que evocava outros lugares, outras situações, outros momentos. Então, nós podemos perceber, né, nesse fragmento, né, essa questão, né, do eu lírico, né, enfatizar, né, a alma fragilizada, a alma, né, num tom trágico, né, e expressar a sua dor, né, como que expressa sua dor, mas numa pegada filosófica, numa pegada, né, reflexiva, para trazer reflexão àquele que está lendo o poema. Né? Além disso, nós podemos perceber um tom místico e abstrato no poema dele, e esse sentimentalismo, né, bem profundo, né? E as questões, né, quando ele fala, né, de outros céus, de outras esferas nesse verso, a gente percebe uma abordagem de alguma forma religiosa, né? Uma abordagem, né, de uma tristeza que não é apenas física, né, mas espiritual, emocional. E, por fim, a gente tem um soneto aqui, né, do Afonso de Guimarães, e diz assim a nossa questão. Esse soneto foi inspirado por Constância, prima e noiva de Afonso de Guimarães, precocemente falecida. Os sonetos, quando não intitulados pelo próprio autor, são reconhecidos pelo primeiro verso, como é o caso deste, hão de chorar por elas e Cinamomas. Outro aspecto interessante é o sentimento de autocompaixão. O eu lírico sofre mais em sua caminhada no mundo material do que a amada, agora envolvida em lírios e pétalas de rosa. Então, vamos ler aqui o poema. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar no dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorri. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos e os arcanjos girão no azul ao vê-la, pensando em mim. Por que não vieram juntos? Então, nós vamos perceber nesse poema, né, que na primeira fala, né, a fala, né, ela é atribuída às estrelas. Então ele fala: as estrelas dirão, ai, nada somos,
pois ela se morreu saliente e fria. Então, a gente vê no poema uma primeira fala atribuída, né, dita pelas estrelas, e uma segunda, né, em que é atribuída aos arcanjos, né, que dirão, né, pensando no eu lírico, por que não vieram juntos? Né? Então, o eu lírico ele permanece vivo e a sua amada partiu, né? Morreu. Então, é possível considerar, né, que esses dois elementos, as estrelas e o arcanjo, como elementos, né, simbolistas que expressam, né, essa característica simbolista, né, essa característica do símbolo que nós falamos lá na primeira questão, né, algo que remete a algo, né? E, continuando aqui, né, nós temos o nosso dicionário aqui com as palavras dos poemas, né, que é o cinamomo, o pomos, silente e o arcanjo. E você pode aí, né, pesquisar essas palavras na leitura do poema. E vamos lá. Sobre o soneto, responda. A morte da mulher amada não afeta apenas o eu lírico. O sofrimento causado por essa morte é mais universal. Como o poema passa essa universalização do sentimento? Então, nós vamos perceber, né, que em todos os versos, o eu lírico, ele expressa esse sentimento provocado pela morte da sua amada, né? E essa morte, ela se projeta onde? Na natureza. Então, quando a gente volta aqui ao poema, a gente vai perceber que quando o eu lírico ele traz essa universalização, né, do sofrimento, não apenas para ele, mas para a natureza, né, para tudo ao seu redor, para tudo aquilo que estava ao redor da sua amada, nós vamos perceber essa universalização. Nós vamos perceber, como diz aqui, né, que o que o eu lírico deseja passar é que o sofrimento da morte da amada não afetou apenas a ele, mas afetou o mundo ao redor dele e ao mundo ao redor daquela sua amada que veio a falecer. Releia a primeira estrofe do soneto e responda. Podemos afirmar que há um antropomorfismo nessa estrofe? Justifique a sua resposta. Então, o que é o antropomorfismo? O antropomorfismo é atribuir forma, características ou comportamentos humanos a seres inanimados, ou seja, seres que não são humanos. Então, nós podemos perceber, sim, nós podemos perceber, né, quando ele, né, atribui nessa condição de chorar, né, aos cinamomos, né, aos laranjais, né, que iriam se lembrar, né, daquela que colhia os seus pomos, ou seja, os seus frutos. Ele atribui, né, essa figura humana às estrelas, né, à lua, né, e a gente vai percebendo isso, essa construção, né, essa construção de atribuir forma humana aos elementos da natureza né, em todo o soneto. Os 6 primeiros versos apresentam uma figura de linguagem que consiste em dar características de seres humanos e seres inanimados. Qual é o nome dessa figura? Então, nós podemos, como nós falamos, todo o poema ele é construído, né, ele é projetado nessa dinâmica, né, de trazer formas humanas aos elementos da natureza, né? Não somente o eu lírico chora, mas toda a natureza, né, ao seu redor, ao redor da sua amada, também choram a dor daquela perda. Então, mediante a isso que nós conseguimos, né, retirar do poema, nós vamos perceber que a figura de linguagem que está projetada nesse soneto é a prosopopeia ou a personificação.
E aí a gente vai voltar no poema e a gente vai perceber isso aonde? No verso, onde chorar por elas namomos, dos laranjais onde cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. Outro, e pondo os olhos nela, como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria, ou seja, a estrela, né, iria colocar os olhos na amada e não vê-la mais, né? E a estrela que fala, que assume essa identidade humana e que coloca, né, o seu dizer, né? E também a lua, né, que ele foi mãe carinhosa, uma condição humana, ele dá à lua essa condição humana de ser mãe, né, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre os lírios e pétalas de rosa. Então, nós vamos perceber essa figura de linguagem sendo desenvolvida em todo o soneto, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu espero que tenha ajudado vocês, né? E até a nossa próxima aula.